Muito bem, queridos irmãos, vamos hoje à noite abrir nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu sei que os irmãos estão com saudades de Gênesis, mas é que eu queria lembrá-los que existem outros livros na Bíblia além de Gênesis, que os irmãos já estavam esquecendo, achando que só tinha Gênesis na Bíblia. Nós temos outros livros na Bíblia além de Gênesis, e por isso então eu tenho feito aí esse tempo de descanso do livro de Gênesis, quando nós vamos tratar das viagens de Jacó, no capítulo 35, a sua ida a Betel. Vamos estudar numa próxima oportunidade, mas hoje, assim como fizemos na semana passada, eu quero sair um pouco de Gênesis e compartilhar com os irmãos um dos textos mais lindos que há na Escritura, um dos textos mais importantes que há na Escritura, porque é um texto de uma carga teológica muito grande. É um texto de uma carga teológica bastante pesada. Existe muita carne teológica para ser mastigada e digerida nesse texto que quero compartilhar com os irmãos. É 2 aos Coríntios 5, versículos 18 a 21. E eu quero compartilhar esses versículos com os irmãos. Nós vamos caminhar sobre eles, vamos aprender o que eles dizem. Vamos tentar desatar eventuais nós que aparecem nesse texto e assim vamos ser enriquecidos pela palavra de Deus, pelo seu ensino. É muito importante aprender essas coisas. Nós estamos sendo alimentados com a verdade e isso requer toda a nossa atenção, todo o nosso zelo, todo o nosso envolvimento mental enquanto nos aproximamos do texto, lemos o texto e ouvimos a explicação do texto. O texto diz assim em 2 aos Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os irmãos devem perceber, com muita facilidade, que esse texto fala sobre o ministério da reconciliação. Esse é o tema principal, esse é o assunto principal desse pequeno parágrafo que acabamos de ler aqui em 2 aos Coríntios, versículos 18 a 21. E nesses versículos, existem 4 informações sobre o ministério da reconciliação. E eu quero destacar essas informações aqui, para que os irmãos assimilem essas informações, e essas informações sejam úteis, não só para depurar o pensamento dos irmãos, não somente para instruí-los, para que os irmãos amadureçam doutrinariamente, mas que também os irmãos tenham elementos para viver a vida cristã com uma qualidade maior, o que é possível se depreender também desse texto que está diante de nós. No versículo 18, no nosso pequeno esboço, nós temos um esboço simples aqui a se levar em conta. No primeiro versículo desse trecho, nós temos a primeira informação acerca do ministério da reconciliação. E essa primeira informação é referente à sua fonte. Qual é a fonte do ministério da reconciliação? Essa fonte é descrita no versículo 18. E nós temos então aí o primeiro item do nosso esboço. A primeira informação sobre o ministério da reconciliação é a sua fonte. E isso é informado no versículo 18. A segunda informação está no versículo 19. A segunda informação é o seu significado. Qual é o significado dessa expressão? Ministério da reconciliação. Então vamos aprender isso olhando para o versículo 19, o significado do ministério da reconciliação. Em terceiro lugar, nós vamos ver no versículo 20
o seu instrumento. Qual é o instrumento do ministério da reconciliação? Isso é dito expressamente, é ensinado expressamente no versículo 20. O instrumento do ministério da reconciliação. E, finalmente, o quarto item do nosso esboço, a quarta informação é referente à sua mensagem. Qual é a mensagem do ministério da reconciliação? E isso pode ser visto no versículo 21, ou seja, cada versículo tem uma informação sobre o ministério da reconciliação. E os irmãos farão bem em observar isso com atenção. Então, o primeiro item é sua fonte, versículo 18. O segundo item, a segunda informação é o seu significado, versículo 19. A terceira informação diz respeito ao seu instrumento, versículo 20. E a quarta informação diz respeito à sua mensagem, versículo 21. E aí nós temos um esboço bem facinho de acompanhar, algo bem simples de seguir, e os irmãos vão me acompanhar na medida em que eu vou apresentar cada um dos versículos relacionados a esses itens que acabei de mencionar. Veja então aí as informações, começando com o versículo 18, a fonte do ministério da reconciliação. O texto diz assim: ora, tudo provém de Deus. Prestem atenção nisto, porque esta expressão do apóstolo Paulo não está solta no tempo e no espaço, aí jogada para ser interpretada como nós bem entendamos. Quando Paulo diz tudo provém de Deus, ele não está pensando no alimento diário, na provisão diária. Ele não está pensando em nossas roupas, no ar que respiramos, na vida que nós temos, no alimento que está sobre a mesa, nos bens que nós possuímos, no teto que nos protege. Não, ele não está pensando nestas coisas. Quando ele diz tudo provém de Deus, ele tem em mente algo específico, dádivas específicas. Essas dádivas estão presentes no próprio texto que está diante de nós. É o próprio texto que delimita o significado e a extensão de suas frases. Nós não podemos remover esse versículo do seu ambiente textual e atribuir a ele o significado que nós bem entendemos, ou as suas partes, o significado que nós bem entendemos. Não, ele está inserido dentro de um ambiente textual específico. E é esse ambiente textual específico, que nós chamamos de contexto, que fornece elementos para que nós entendamos cada uma de suas partes. Tudo provém de Deus. O que Paulo tem em mente quando diz isso? Ele tem em mente o que ele acabou de dizer nos versículos 16 e 17. Vejam o que envolve esse tudo que provém de Deus. O texto diz assim: assim que nós, daqui por diante, 5,16, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Ele diz. Ou seja, nós temos um conhecimento especial de Cristo. O modo como nós interpretamos a pessoa de Cristo é algo novo para nós. Nós nos distinguimos do mundo lá fora, entre outras coisas, pelo modo como nós interpretamos esse personagem, por assim dizer, a pessoa de Cristo. Nós não o conhecemos e não o interpretamos, entre aspas, por padrões mundanos e carnais. Não, nós temos uma compreensão espiritual de quem é Jesus. E isso provém de Deus. Essa compreensão não nasceu da nossa inteligência particular. Essa interpretação não nasceu em nós porque nós somos pessoas mais sensíveis às realidades espirituais. Essa compreensão não nasceu em nós porque nós somos pessoas mais inteligentes do que as pessoas lá de fora. Não. Tudo provém de Deus. Se nós antes interpretávamos a pessoa de Cristo em termos carnais, como um filósofo, como um revolucionário ou como um grande professor, hoje não interpretamos mais Cristo assim. Nós temos outra visão dele. Para nós ele é o Filho de Deus, Salvador, impecável, Rei eterno, imortal, soberano, sentado à destra do Pai, que realizou uma obra de salvação a nosso favor. É assim que nós o vemos agora. E mais, vejam, o texto diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso tudo provém
de Deus. Ninguém se autotransforma. Ninguém tem o poder de alterar a sua própria natureza. Ninguém tem o poder de fazer de si mesmo uma nova criação. Isso é impossível. Nós não temos essa capacidade de nos autotransformar. Se nós somos uma nova criatura, temos que lembrar, à luz do versículo 18, que isso provém de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz, ora, tudo provém de Deus, ele tem em mente as coisas que acabou de enunciar. Nós temos uma concepção diferenciada da pessoa do Salvador, e nós somos novas criaturas. E tudo isso provém de Deus. E não somente isso. Agora, no versículo 18, o apóstolo Paulo vai expandir o significado da expressão tudo provém de Deus. Ele vai atribuir algo mais a essa expressão tudo provém de Deus. Ele vai ampliar o seu escopo. Ele vai ampliar os limites dessa frase. Ele diz, ora, tudo provém de Deus. E agora vem algo mais, além do que foi dito anteriormente. Que nos reconciliou consigo mesmo. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Isso provém de Deus. Ele tomou essa iniciativa de nos reconciliar consigo. E é importante observar o seguinte aqui. Na nossa língua, no português, quando nós falamos sobre reconciliação, nós pensamos numa amizade prévia que foi rompida. E agora precisa ser restaurada. É assim que nós pensamos quando alguém diz perto de nós a palavra reconciliação. É assim que nós pensamos quando um casal briga e quer se divorciar. Eles viviam em paz antes, felizes, mas brigaram e agora tem que se reconciliar. E nós os aconselhamos para que se reconciliem. Assim com casais, assim também com amigos, assim também com irmãos, com parentes. Nós pensamos assim. Mas o sentido de reconciliação presente aqui é ligeiramente diferente disso. Por quê? Porque a reconciliação que é mencionada aqui não envolve uma amizade prévia. A reconciliação que é mencionada aqui envolve apenas a substituição de uma inimizade perene por uma relação de amizade e paz. Ou seja, nós nunca fomos amigos de Deus antes de sermos reconciliados por Ele. Nunca. Ninguém nasce amigo de Deus e um dia rompe isso. Isso não acontece. As pessoas pensam, é interessante essa tendência que há na teologia brasileira, e por que não na teologia mundial? As pessoas pensam que nós nascemos numa posição neutra, nem amigos, nem inimigos de Deus. Nós nascemos bebezinhos, bonitinhos, santinhos, e crescemos assim, com alguns problemas de comportamento, algumas dificuldades ali de obedecer os pais e tudo mais, mas nós somos neutros. E num dado momento, então, na vida, nós tomamos uma decisão. Ou seremos amigos de Deus, ou inimigos de Deus. A grande maioria, segundo a concepção aí fora, opta por ser inimigo. E segue seus caminhos ali conforme quer. Queridos, isso tem um nome específico. O nome disso é pelagianismo. Vem de um monge, por assim dizer, um monge britânico, chamado Pelágio, que dizia que cada ser humano é como um pequeno Adão. E assim como Adão teve o seu tempo de amizade com Deus, e vivia ali na mais perfeita paz com o Criador, e num dado momento decidiu se rebelar, assim é cada ser humano. Todos nós somos como que pequenos adãozinhos, nem sei como é o plural disso. É adãozinhos ou adõezinhos? Não sei, tem que inventar aí o plural de Adão. Somos pequenos Adãos.
E, num dado momento, decidimos nos rebelar. Nós, então, adquirimos a inimizade com o passar do tempo. Perguntaram para Pelágio: você conhece alguém que tomou uma decisão diferente na vida? Bem cedo na vida, decidiu continuar a amizade? Ele falou: não, nunca conheci ninguém. Nunca ninguém. Nenhum Adãozinho que decidiu pelo lado certo, não. Eu ainda não conheci ninguém. E nunca vai conhecer. Ele morreu no 5º século e certamente nunca conheceu ninguém. Porque isso não existe. O fato é que nós nascemos no pecado. E a nossa mãe nos concebe em iniquidade. Nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos antepassados. E já nascemos pecadores. Nós nascemos pecadores antes de produzir pecados. Essa é uma notícia assustadora acerca de nós. Uma árvore não precisa produzir frutos para ser o que ela é. Um limoeiro já é um limoeiro antes de produzir limões. Um abacateiro já é abacateiro antes de produzir abacates. E um pecadeiro já é um pecadeiro antes de produzir atos pecaminosos. Nós já nascemos em inimizade contra Deus. O que então a reconciliação de Deus faz? O que ela realiza? Ela estabelece inimizade. Ela estabelece uma substituição da inimizade pela amizade e pela paz nesse relacionamento que sempre foi ruim. Sempre houve inimizade, sempre houve hostilidade, mas o trabalho do Senhor em nós realiza uma substituição em que essa inimizade e essa hostilidade são substituídas por amizade. Notem, o texto diz: ora, tudo provém de Deus. Sabemos o que está abrangido nessa frase, o que está envolvido nessa frase. Nós não conhecemos mais a Cristo pelos padrões humanos. Nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo isso provém de Deus. Nós fomos reconciliados com Ele, isso provém de Deus. Deus deu o primeiro passo para nos reconciliar consigo mesmo. E aprendemos então aqui a fonte da reconciliação qual é? É o próprio Deus. E o texto prossegue: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. É importante essa afirmação. É uma cláusulazinha teológica e doutrinária. Como nós obtemos essa reconciliação? O apóstolo Paulo diz que isso acontece por meio de Cristo. Sem a atuação dele e sem a fé nele, a reconciliação é impossível. O apóstolo Paulo repete isso, e eu quero que os irmãos acompanhem, por favor, em Romanos 5. Vejam Romanos 5, volte um pouquinho as páginas da Bíblia. Nós vamos caminhando. Eu sei que, às vezes, sair do texto em que nós estamos pode gerar algum desconforto, mas nós não temos pressa, podemos caminhar lentamente aqui. O importante é que os irmãos assimilem essas coisas. É importante que os irmãos assimilem que a reconciliação é algo que vem de Deus e que o ministério da reconciliação que nos é dado provém de Deus também. É importante que saibamos que Deus é a fonte de todas essas coisas, porque se nós não reconhecemos que Deus é a fonte de todas essas coisas, o nosso grau de gratidão a Ele por sua graça será menor. Nós temos que reconhecer: o Senhor é a fonte de todos os bens espirituais que eu possuo. O Senhor é a fonte da minha compreensão nova acerca de Cristo. O Senhor é a fonte da minha transformação em nova criatura. O Senhor é a fonte dessa reconciliação, dessa paz que eu tenho com Deus. O Senhor é a fonte do ministério de anunciar a reconciliação de Deus em Cristo. Ele é a fonte disso tudo. Ele me deu isso tudo. Tudo isso proveio dele. Vejam Romanos 5, versículos 10 e 11. Vejam o que diz. Diz assim:
Porque se nós, quando, vejam o que diz o texto, nós éramos inimigos, todos nós éramos inimigos. O texto é claro em dizer isso. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, como também os demais. Quem são os demais nesse texto que diz que nós éramos todos filhos da ira? Os demais são todos os membros da humanidade. Todos são filhos da ira. O que significa a expressão filhos da ira? A expressão filhos da ira significa, é aplicado a quem está fortemente associado à ira de Deus. Esse é o significado de filhos da ira. Assim como a expressão filhos da prostituição significa pessoas fortemente associadas à prostituição. E assim também outras expressões semelhantes. Quando a Bíblia diz que os incrédulos, ou que nós éramos filhos da ira, isso significa que estávamos fortemente associados à ira de Deus, sendo merecedores dela. E o texto diz que nós éramos filhos da ira, como também os demais. Toda a humanidade é integrada por pessoas que estão fortemente conectadas à ira de Deus, sendo merecedoras dessa ira. O texto diz que nós éramos assim. Vejam, o versículo 10 do capítulo 5 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos, vejam o que diz o texto. Vejam, observem a voz passiva. Nós fomos reconciliados. Quem é a fonte? Quem é a fonte da reconciliação? Deus. Nós não tomamos a iniciativa para nos reconciliar, não. O verbo está na voz passiva. Nós fomos reconciliados com Deus. E vejam o que diz agora: mediante a morte do seu filho, diz o texto. Foi por meio da morte de Jesus que a reconciliação se tornou possível. E veremos o porquê disso dentro em breve. Foi por meio da morte de Jesus que a reconciliação se tornou possível. O texto prossegue dizendo: muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando nós éramos inimigos, Ele nos ofereceu a sua paz. E agora, sendo amigos, Ele nos oferece a sua vida, a vida eterna. Isso é maravilhoso demais. Se sendo inimigos, recebemos a dádiva preciosa da sua paz, muito mais agora, que somos amigos, recebemos a promessa da sua vida. Isso nos dá uma segurança, irmãos, que ninguém consegue ter neste mundo. Eu era inimigo de Deus, e Ele me deu um dom precioso, um grande tesouro, me deu a sua paz. E agora eu sou amigo. E se quando eu era inimigo eu recebi esse tesouro, o tesouro que eu receberei sendo amigo é muito maior. Ele me dá a sua vida. Vejam também o texto de Colossenses 1. Não se distraiam de 2 Coríntios, por favor. Estamos caminhando devagarinho e é importante que os irmãos aprendam. No final eu vou chamar algumas pessoas aqui à frente para responder algumas perguntas, para ver se entenderam tudo que eu preguei. Posso fazer isso? Será? Posso? Não? Estou brincando com vocês. Vejam Colossenses 1. Colossenses 1, 21 e 22. Vamos aprender. Diz assim, vejam o que diz o texto. Diz assim, Colossenses 1, 21. E a vós outros também, que outrora, é o nosso passado, é a nossa história, a nossa biografia, éreis estranhos, meu Deus, não éramos da família, não éramos do mesmo povo, não éramos da mesma pátria. Nós éramos estrangeiros em relação à pátria de Deus. Nós éramos estrangeiros em relação à cidade de Deus. Nós éramos estrangeiros em relação ao povo de Deus. E não somente estrangeiros. O texto prossegue. Éreis estranhos e inimigos. E essa inimizade, vejam como essa inimizade se expressava. Vejam, éramos inimigos no entendimento. A nossa compreensão das coisas era um ataque contra Deus. A nossa compreensão da vida, a nossa compreensão do universo à nossa volta,
A nossa compreensão da ética, da verdade, da moral, o nosso entendimento era um ataque contra Deus. Era uma declaração de guerra contra Deus. Era assim que nós éramos. Eram ataques profanos, perversos, cruéis, que nasciam aqui em nossa mente. O nosso modo de pensar eram golpes de inimigos contra Deus. É assim o mundo. É por isso que nós insistimos com os irmãos sempre: abandonem qualquer filosofia, qualquer entendimento que emana do mundo lá de fora. Porque o entendimento, a filosofia do mundo é inimizade contra Deus. E nós éramos assim. Éramos inimigos. E essa inimizade já nascia na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Nós vemos isso no mundo lá fora. As pessoas dizem coisas, entendem as coisas de um modo que é afrontoso diante de Deus. E o texto prossegue: essa inimizade não era somente no entendimento. Vejam a sequência: inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Além de sermos inimigos na nossa compreensão, no entendimento das coisas, essa compreensão, esse entendimento das coisas, dava à luz ações. Os pensamentos não ficam incubados em nossa mente sem produzir nada, não, eles vêm para o mundo dos fatos. As coisas que nós temos na mente vêm para as mãos. As coisas que temos na mente vêm para os pés, vêm para as ações do dia a dia. E essas ações envolvem obras malignas, porque o entendimento é de um inimigo. Consequentemente, as ações serão de um inimigo também. E era assim conosco, é a nossa história isto aqui. Nós éramos inimigos no entendimento e no modo de viver. Miseráveis, filhos malditos, mortos em toda sorte de podridões, sepultados na lama pútrida do pecado. Nós éramos assim, inimigos terríveis, filhos malditos, mortos em nossas iniquidades. Meu Deus, que condição deplorável a nossa! O que podíamos fazer de bom para nós mesmos? Que iniciativa poderíamos tomar na direção de Deus, na direção da paz com Ele? Éramos incapazes disso. Mortos que estávamos, com o entendimento corrompido, com as ações manchadas e maculadas, frutos desse mesmo entendimento perverso. O texto diz no versículo 22, agora, porém, irmãos, que palavras lindas. Se eu tivesse que escolher as palavras mais bonitas da Bíblia, seriam essas aqui. Agora, porém. O que nós esperamos de um versículo quando ele começa assim? Agora, porém. O que significa isso? O que eu posso esperar que venha agora? Algo bom. Algo muito bom. Algo maravilhoso vem agora. Eu posso seguir a leitura alegre. Posso seguir a leitura faceiro, cheio de esperança e de alegria, porque eu sei que algo maravilhoso vem agora. Vejam, agora porém, vos reconciliou no corpo, ou por meio do corpo da sua carne. Ou seja, o Senhor se encarnou para que, pelo sacrifício do seu corpo carnal, para que pelo sacrifício do seu corpo, eu pudesse ter paz com Ele. Eu tenho paz com Ele por meio de Cristo, por meio da sua obra, por meio daquilo que Ele realizou em seu corpo carnal, por seu corpo carnal, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele. E aí vem o resultado da reconciliação. Inculpáveis, sem nenhuma mácula, sem nenhuma culpa, e irrepreensíveis, santos. Por meio dele, isso foi conquistado. Irmãos, isso, eu costumo dizer nos cultos de quarta-feira, se você não receber mais nada de Deus, nada,
Se você não receber de Deus a esposa pela qual você ora, os jovens que estão aqui desesperados, orando todo dia, de madrugada, às 3 da manhã, se levantam e põem o joelho no chão, pedindo uma esposa ou um esposo. Se Deus disser não, não vou dar. Ainda assim, você tem motivos para passar toda a eternidade prostrado, dizendo ao Senhor, obrigado. Você que está orando há tanto tempo para Deus restaurar sua saúde, para Deus lhe dar uma casa, você precisa, Deus sabe. Para Deus salvar sua família, para que aquele sonho que você tem se concretize, para que você saia da situação difícil que não passa. Aquela situação terrível que se perpetua na sua experiência diária. E todos os dias você clama ao Senhor dizendo, socorro, me ajude, me livra. Se ao longo de toda a sua vida a resposta do Senhor for não, ainda assim, por causa de textos como esse, que mostram que Deus nos transformou em pessoas inculpáveis e irrepreensíveis pela morte do seu Filho, em face disso, diante disso, você tem motivos para se apresentar diante de Deus um dia e passar toda a eternidade dizendo obrigado, 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 eternamente, obrigado. Tudo vem dele. No capítulo 5 de Romanos, versículo 1, nós aprendemos que somos justificados mediante a fé. E sendo justificados ou perdoados mediante a fé, nós temos paz com Deus. É a reconciliação. Mas vejam, vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho nesse versículo 18. Espero não estar cansando os irmãos, que realmente esses versículos são cheios de verdades maravilhosas. E eu não faria jus ao texto se eu passasse por cima dessas coisas, por amor ao tempo, e tributasse ao tempo mais amor do que devo tributar ao texto. Eu tenho que tributar mais amor ao texto do que ao tempo. E os irmãos devem entender a minha posição como pregador. Eu tenho aqui material para uma série de conferências. E eu não consigo, irmãos, passar por cima dessas coisas. Não consigo. Eu sou o pregador mais frustrado da terra. Porque eu nunca consigo terminar um sermão na minha vida, nunca. Eu não sei o que eu vou fazer, estou numa situação terrível agora. Porque dentro de algumas semanas eu tive a honra de ser convidado para pregar numa conferência chamada Old School, na cidade de Franca, na igreja do pastor Paulo Júnior. Ele era muito conhecido, muito famoso. Eu não sei porque ele me chamou, porque há tantos pregadores conhecidos e de grande renome no Brasil, né? Mas ele me chamou para falar, para dar abertura aos eventos lá. E me deu o tema. E eu então comecei a fazer o sermão. O meu sermão tem 5 pontos. Sabe quando eu vou acabar esse sermão na conferência? Sabem quando? Simone já falou, nem vá. Eu falei, 5. Eles pediram um esboço para mim. Pastor, manda o esboço, eu já mandei. Eu sei que eu não vou, eu vou falar só o primeiro ponto. Mandei os 5 por fé. Por fé, mandei os 5, está lá. Mas eu nunca consigo terminar. Ele vai ter que me chamar por mais 5 conferências para eu terminar os outros pontos. Quando eu fui na Consciência Cristã, o pastor responsável, ele ficou de guarda no púlpito, dizendo, pastor, eu te conheço. Eu te conheço. Eu sei que você vai quebrar o tempo. Eu falei, não, eu não sou disso. Pastor Euder. E num dado momento ele levantou e deu um tchauzinho para mim. Está na hora de acabar. Eu tive então que interromper o meu sermão. Eu acho que eu não acabei aquele sermão. Acabei? Aquele acabei. Foi a primeira vez na minha vida que eu acabei um sermão, foi lá. Por causa da pressão do pastor lá em cima de mim. Mas vejam, queridos, vejam aqui a sequência do versículo. O texto diz assim, que ele nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, ele é a fonte da reconciliação, e na sequência diz, e nos deu o ministério da reconciliação. É algo curioso que nós temos aqui.
nós não somente recebemos de Deus a reconciliação, mas nós recebemos de Deus também uma diaconia, um serviço a ser feito, que é a palavra que aparece aqui. A palavra ministério é tradução da palavra do substantivo diaconia. Nós temos que diaconizar, nós temos que servir, nós temos que realizar um serviço. E esse serviço é chamado de serviço da reconciliação. Fica um pouco confuso, nós ficamos meio na dúvida acerca do que Paulo está dizendo aqui, porque pode ser que ele esteja falando só dele mesmo. Deus nos deu, ou seja, se referindo a si mesmo, numa espécie de plural de estilo, se referindo a si, na primeira pessoa do plural. Deus me deu a mim o ministério da reconciliação. Pode ser que ele esteja falando de si e dos demais apóstolos, mas pode ser que ele esteja falando dele e de todos os crentes, porque os crentes são convidados na Bíblia a testemunhar acerca de Jesus. Então essas possibilidades todas são reais aqui, de modo que há uma forte possibilidade de esse nos deu se aplicar a cada um de nós. Cada um de nós ter recebido de Deus uma responsabilidade. Nós recebemos dele a reconciliação, mas Deus não parou aí em suas dádivas. Além dele nos dar a reconciliação, a paz com ele, ele nos deu um serviço. E isso é muito importante. Se o nos abrange não somente Paulo, mas os seus destinatários de Corinto e consequentemente todos os crentes, então nós temos um dever, um serviço a fazer. E esse serviço a fazer é a diaconia da reconciliação. E o que é isso? O que é a diaconia da reconciliação? A diaconia da reconciliação envolve o falar da reconciliação. Pastor, como você sabe disso? Como você sabe que a diaconia da reconciliação envolve o falar da reconciliação de Deus? Como? É muito simples. Basta nós olharmos para o versículo 19. Se os irmãos olharem o versículo 19, os irmãos verão que o apóstolo Paulo não fala no versículo 19, no finalzinho, do ministério da reconciliação. Ele substitui a palavra ministério por outra palavra. Qual é? Acharam? Quero ver a percepção hermenêutica dos irmãos. Exatamente. A Anaí acertou, outras pessoas também falaram ali, a Rosana falou também. Ele substituiu a palavra diaconia por outro termo. Ele disse, ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então agora eu sei o que é o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? O ministério da reconciliação é falar. Falar do quê? Meu Deus. Meu Deus. Tchau, Paulo Freire. Meu Deus. Falar da reconciliação. Deus nos deu isso. Deus nos deu nesse versículo 2 presentes. Ele nos deu a reconciliação por meio de Cristo e Ele nos deu a palavra da reconciliação, o ministério. Nós temos que falar da reconciliação aos homens. Pastor, como eu falo? Qual é o conteúdo dessa mensagem? O conteúdo dessa mensagem está no versículo 21. E nós vamos chegar lá às 11h30 da noite. Vamos caminhando mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vejam agora a sequência. Nós temos aqui então, nós olhamos aqui então, muito detalhadamente, muito detidamente, nós olhamos para a fonte da reconciliação. E a fonte do ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. Senhor, obrigado. Senhor, eu não sei como expressar o meu louvor ao Senhor, eu não sei. Eu estava morto, perdido. Eu era um filho maldito, merecedor da sua ira, da sua fúria.
Eu era merecedor da perdição eterna. Eu estava caminhando a passos largos, sorriso no rosto. Eu estava caminhando aceleradamente, depressa, para um abismo que eu não sei medir o tamanho. Eu não via isso. E eu achava que nessa jornada rumo a esse abismo escuro, eu era feliz. Quão cego eu era. Até meus pensamentos eram pedras lançadas na sua santidade, no seu trono de santidade. Até meus pensamentos, meu modo de ver a vida, até meu modo de ver a vida era uma afronta contra o Senhor. Até isso. Mas o Senhor, por meio de Cristo, estabeleceu a paz comigo. E tendo me dado a paz quando eu era inimigo, agora o Senhor me dá perdão e retidão. Obrigado. Oh, meu Deus, quanta vergonha eu sinto agora dos meus pecados. Quanta vergonha eu sinto da minha negligência. Quanta vergonha eu sinto das minhas atrações. Quanta vergonha eu sinto dos meus pensamentos secretos. Quanta vergonha eu sinto dos meus vícios escondidos. Quanta vergonha eu sinto da minha negligência no andar com o Senhor. Da minha negligência em me envolver com o seu povo redimido. Pessoas que provaram essas bênçãos como eu. Quanta vergonha eu sinto por viver uma vida cristã medíocre, fria, apática, distante. Quanta vergonha. O Senhor me reconciliou. E além de me reconciliar, me deu uma função sagrada de anunciar a reconciliação aos homens. Oh, meu Deus, ajuda-me a viver uma vida que corresponda à grandeza dessas dádivas maravilhosas. Perdoa-me, Senhor. Meu Deus, perdoa-me, Senhor. Tem misericórdia de mim e me perdoa. Quão negligente eu tenho sido. Quão indiferente. Quão distante. Quão frio. Perdoa-me, Senhor. Diante dessas dádivas, perdoa-me. O versículo 19, nós temos mais alguns minutinhos. Eu vou começar o versículo 19. O versículo 19 fala do significado do ministério da reconciliação. Então, vamos andar mais um pouquinho, os irmãos vão ser pacientes mais um pouquinho comigo. Nós vamos ver agora o significado do ministério da reconciliação. Temos mais 10 minutinhos. E então eu termino e um dia nós seguimos em frente nos outros versículos. Mas vamos ver então agora o significado do ministério da reconciliação. É muito simples perceber que ele vai explicar o significado, porque ele começa o versículo dizendo aqui nas nossas traduções, a saber. Isso é um indicador de que ele vai explicar algo. Então ele vai explicar o significado do ministério da reconciliação. E vejam o significado do ministério da reconciliação ou da realidade da reconciliação. Vejam o que diz. Que Deus estava em Cristo. É uma afirmação teológica extremamente importante, porque ela pode significar duas realidades. A primeira é que Deus, o Pai, estava trabalhando com Deus, o Filho. A expressão Deus estava em Cristo pode significar Deus estava com Cristo. Sem problema nenhum, você pode traduzir assim essa expressão. Deus estava com Cristo. Ou pode ser entendida de fato como é traduzido aqui. Deus estava em Cristo, habitando em Cristo, porque existe na teologia trinitária, existe o conceito da habitabilidade, ou da coinerência, como é chamado pelos teólogos. E o que é isso? O que é a coinerência? O que é a habitabilidade? É a realidade de que a unidade da Trindade
Nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo coexistem ou subsistem numa unidade perfeita. E é muito difícil para nós entendermos isso. É muito difícil para nós entendermos a expressão um ser em três pessoas. Um ser que subsiste em três pessoas. Essas relações que os teólogos chamam de relações intratrinitárias são difíceis de entrar na nossa mente. Mas uma das formas de entender isso é aceitar a realidade, por assim dizer, de que as pessoas da Trindade, elas se habitam mutuamente. O Pai habita no Filho e o Filho habita no Pai. É o que nós chamamos de coinerência, ou, simplificando aqui, a habitabilidade nas relações intratrinitárias. Nós percebemos a base disso em João 14:10. Vejam o que é dito aqui. João 14:10. Isso é importante, porque isso significa que tudo que o Filho faz, o Pai faz. E tudo que o Pai faz, o Filho faz. João 14:10. Muito conhecido esse texto. João 14:10. Conceito de coinerência. Ou também é possível chamar, aqueles que gostam de palavras difíceis, é também possível chamar de pericorese. Pericorese significa coinerência também. Então os irmãos podem falar sobre habitabilidade, coinerência ou pericorese. Essas palavras todas se relacionam ao conceito de habitabilidade mútua das pessoas da Trindade. Se você quiser aprender mais, se inscreva no nosso seminário, que vai ser fundado ano que vem. João 14:10 diz assim, Jesus falando a Filipe: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Vejam aqui a coinerência, a habitabilidade, a pericorese, a habitação mútua, explicando a unidade intratrinitária, as três pessoas sendo um só ser, porque eles se habitam mutuamente. Veja o capítulo 17, versículo 21. 17:21, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. 17:21. Tu em mim e eu em ti. Mais uma vez o conceito de coinerência, da habitabilidade mútua. Essa é uma possibilidade aqui. Deus estava em Cristo, ou Deus estava com Cristo. Enfim, ambos trabalhando juntos. A reconciliação é uma obra trinitária. Deus atuando com Cristo ou em Cristo. Essa é uma possibilidade de compreensão dessa expressão que é dita aqui, Deus estava em Cristo. A outra possibilidade é entender que Jesus é divino. Quando o texto diz Deus estava em Cristo, talvez a ideia presente em Paulo não seja de habitabilidade, mas seja a afirmação de que Cristo é Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, nos versículos 1:19 e 2:9, ele diz que em Cristo habita plenamente, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o que é dito aqui, quando Paulo diz a saber que Deus estava em Cristo, isso implica na divindade de Jesus. Jesus Cristo é Deus, nele habita, nele está a divindade. E pode significar também que o próprio Pai atuava por meio dele e com ele. Esse seria o significado da expressão. E o texto diz o que eles dois, em conjunto, estavam fazendo. O texto diz, reconciliando consigo o mundo. Esse é o significado central da doutrina da reconciliação. Deus agindo com Cristo, ou Deus expressando na sua divindade expressa na pessoa de Cristo, presente na pessoa de Cristo, veio aqui para reconciliar consigo o mundo. Irmãos, Jesus não veio aqui para simplesmente nos dar um bom exemplo.
Não foi isso que ele veio fazer aqui. Ele nos deu um bom exemplo. A própria Escritura fala que ele nos deu exemplo para seguirmos os seus passos, não há dúvida disso. Mas essa não foi a razão central pela qual Jesus veio aqui. Ele não veio aqui para nos ensinar alguns princípios éticos específicos, para que nós sejamos pessoas melhores seguindo esses princípios éticos. Ele não foi um mestre da moral, um mero mestre da moral, não. Isso o mundo vê e aceita tranquilamente, mas não. Cristo veio aqui, diz o texto, para reconciliar Deus com o mundo. E isso significa, conforme nós já vimos, isso significa que o mundo está em inimizade contra Deus. Vocês acham? Vocês realmente acham que Deus tem obrigação de tratar bem o mundo? Vocês acham? Vocês acham mesmo que Deus tem obrigação de evitar tragédias? Vocês acham? Vocês acham que Deus, quando ocorre uma tragédia, Ele, eu não queria isso, eu queria só o bem de vocês são meus queridinhos. Vocês acham isso? Há várias pessoas aí tentando defender Deus diante das tragédias que temos visto no Brasil. Quem controla as nuvens? Quem controla as chuvas? Quem diz para o vento e a chuva, vão? Quem diz para as tempestades, aquieta-te? Quem diz isso? Para o movimento dos ventos, das nuvens e das águas que descem do céu. Quem controla essas coisas? Quem já mandou água para inundar o mundo inteiro? Quem fez isso? Irmãos, quanta ingenuidade no meio evangélico. O mundo, conforme o seu estado atual, está debaixo de maldição. Nós vivemos num mundo amaldiçoado. Nós temos que agradecer a Deus, porque tragédias como essa que temos testemunhado não aconteçam todos os dias, o tempo todo, sem parar. Nós temos que agradecer a Deus, porque essas tragédias acontecem só eventualmente. Prova da paciência de Deus. A nossa pergunta não é por que essas tragédias acontecem. A nossa pergunta deve ser outra. Por que essas tragédias não acontecem mais ainda? Essa deve ser a pergunta. Porque este mundo está debaixo de maldição. O fato do mundo aí fora, de vez em quando, mais do que de vez em quando, saborear um bom alimento gostoso, com chimichurri, e desfrutar dessas delícias, o fato disso acontecer dentro de uma humanidade amaldiçoada é uma expressão de paciência e de graça que nós não podemos medir. Nós somos inimigos. Nós aqui não somos mais, mas falando em termos de humanidade, nós somos inimigos de Deus. Cristo veio ao mundo para reconciliar consigo o mundo, porque as pessoas estão em inimizade contra Deus, vivendo num mundo debaixo da maldição do Éden. A Bíblia diz em Romanos 1,18, a Bíblia fala sobre a ira de Deus que se manifesta do céu. Romanos 1,18 fala isso. A ira de Deus se revela do céu. E ela se revela contra toda impiedade. Diz o texto, nós estamos em inimizade constante, o mundo está em inimizade constante. E a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e perversão dos homens, que não deixam a verdade marchar. Esse é o nosso mundo. É o mundo que impede o avanço da verdade. O texto diz, eles detêm a verdade, eles não deixam a verdade seguir seu curso. Eles colocam obstáculos
para que a verdade não caminhe para frente, para que ela não progrida, para que ela não faça novas conquistas. Assim é o mundo. E eles detêm a verdade pela injustiça. Eles colocam barreiras chamadas injustiça, para que a verdade não caminhe, para que ela não siga em frente. Nós vemos isso na política, nós vemos isso em nossa família, nós vemos isso nas universidades, nós vemos isso entre os nossos amigos. Eles não deixam a verdade, a justiça seguir em frente. Eles colocam obstáculos. E a Bíblia diz que esses homens que fazem isso, que abrange toda a humanidade, estão debaixo da ira de Deus. Então a Bíblia diz que Deus veio aqui, na pessoa do Filho, habitando no Filho, trabalhando com o Filho, no seu Filho divino. Ele veio aqui para reconciliar consigo o mundo. É importante entender que a expressão mundo que aparece aqui, como acontece em outras partes da Bíblia, a palavra mundo que aparece aqui significa homens de todas as tribos, raças, línguas e nações. Nós temos aprendido no livro de Atos que a igreja antiga tinha muita dificuldade em aceitar a universalidade do Evangelho, porque era uma igreja predominantemente judaica, e entendia que para alguém ser salvo era necessário se tornar judeu, um prosélito judeu. Temos estudado isso aos domingos de manhã. Aqui então o apóstolo Paulo fala, não, Deus veio aqui na pessoa do seu Filho para reconciliar consigo o mundo, ou seja, não só judeus, mas pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. E como ele faz isso? Como Deus faz isso? Como Deus reconcilia consigo o mundo? Bem, para ver como Deus reconcilia consigo o mundo, nós temos que olhar para o restante do versículo 19. E não faremos isso hoje. Como Deus reconcilia consigo o mundo? Como? Não percam. Não percam nosso próximo episódio. Como Deus reconcilia consigo o mundo? Ele dá tapinhas nas costas? Tá tudo bem, eu sou brasileiro. Como Deus reconcilia consigo o mundo? Qual é a única saída? Qual é o único meio através do qual Deus reconcilia consigo o mundo? O versículo 19 nos explica como ele faz isso. E é lindo demais. É pura graça. É maravilhoso. Nós temos que assimilar essas coisas. Nós temos que deixá-las no nosso coração para que elas frutifiquem ali. Porque isso aconteceu conosco. Deus nos reconciliou como Ele nos reconciliou. O versículo 19 vai explicar como Ele nos reconciliou. Irmãos, é maravilhoso. É a maior expressão de graça, de amor e de perdão que nós podemos imaginar. E veremos isso na próxima semana, se o Senhor permitir. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Pai, glorioso Deus, como é bom aprendermos a sua palavra, caminharmos sobre ela e aprendermos as lições preciosas que brotam dela. A sua palavra mostra que tudo provém do Senhor, tudo. Em especial, o fato de termos uma mentalidade nova, o fato de sermos novas criaturas, o fato de sermos reconciliados, o fato de termos recebido a palavra da reconciliação para proclamá-la aos homens. Obrigado por isso. E nós queremos pedir agora que o Senhor abençoe cada um que está aqui, para que a grandeza imensa dessas verdades, como um verdadeiro dilúvio, inunde o coração e a mente de todos que estão ouvindo agora. E que haja uma transformação no seu povo em face dessas verdades. Haja santificação, arrependimento e gratidão. Santifica esse povo abençoado por essas coisas tão maravilhosas. Santifica, Senhor. Santifica e aviva esse povo. Enche o coração desse povo de alegria diante dessas coisas, porque se olhamos para as circunstâncias, nos entristecemos. Mas quando olhamos para essas coisas, nos alegramos e ficamos perplexos diante do seu amor tão grande. Obrigado. Realiza
essas coisas, realiza essas bênçãos na vida de cada um aqui, fazendo com que assimilem essas verdades maravilhosas e vivam alegres, gratos, vivam de modo santo, à altura da grandeza dessas coisas, dessas bênçãos que um dia alcançou a todos. E se há alguém ouvindo agora, em casa ou aqui, que ainda não provou da reconciliação por meio de Jesus, ó Deus, tem misericórdia e trabalha no coração dessas pessoas, manifeste-se a elas, mostrando o seu amor infindo, e que elas se arrependam dos seus pecados e se prostrem aos pés do Filho de Deus, que veio a este mundo para realizar a reconciliação. E crendo nele, tenham seus pecados perdoados e desfrutem de paz com o Senhor numa vida santa. Pedimos essas bênçãos em nome dele, o Senhor Jesus. Amém.